Esses 2 episódios que saíram, o 4 e o 5, trouxeram vários conceitos novos que ajudam a montar uma linha de raciocínio mais segura sobre o que tá rolando na série. E eu vou te explicar tudo o que aconteceu, então calma aí, se a série tá complicada, eu vou fazer você entender. Eu sou o Anderson, e se você chegou no meu canal por esse vídeo, seja muito bem-vindo, eu falo de filmes e séries. Então considere ser um membro do canal para me ajudar a produzir mais conteúdos a partir de R$ 1,99, mas se não puder, sem problemas. É só você deixar o like e a inscrição no vídeo que me ajuda muito. E minhas redes sociais são @ofreitasanderson, me segue lá. Primeiro, vamos entender o emaranhamento quântico. Esse conceito surgiu agora nesses últimos episódios e ele explica o seguinte. Na verdade, antes o Henry já tinha explicado para Alice, mas vamos só relembrar. 2 partículas, elas estão em 2 estados diferentes ao mesmo tempo. Uma é branca e a outra é preta. Mas se em algum momento a gente olhar elas, em algum lugar elas vão ser pretas e brancas ao mesmo tempo. Ou seja, dependendo da interferência do observador, aquilo pode mudar. Ou até mesmo pode acontecer da que é branca se tornar preta ou branca e preta ao mesmo tempo, sem ninguém olhando nada. Ou seja, as pessoas como a Jo, o Henry, o Bud e a Irena passaram de um ponto de um universo para outro. Para ficar mais claro, imagina a série do Loki. Em algum momento existe um efeito Nexus que faz com que uma linha temporal se abra. Então imagina a Jo que saiu da Terra como a primeira de todas. Mas tem uma variante dela em outro universo. Um universo onde a Jo que chegou à Terra é diferente. Seu casamento dá certo, o seu carro era vermelho e sua filha falava bastante sueco com ela. Alguma coisa aconteceu com toda certeza por efeito do LAR. Por isso o Henry queria tanto ele. E a Jo da Terra 1 trocou com a da Terra 2. Por isso, para ela, nada aqui faz sentido. Ela não pertence a essa Terra. Então não é a Jo dessa Terra. Assumindo agora que a Jo que a gente tá vendo não é a mesma que saiu da Terra, e que ela veio de outro universo e ambas trocaram, a que veio da outra Terra veio pra Terra no lugar da primeira, e a primeira deve ter morrido sem oxigênio lá na ISS. Ou seja, ela foi encontrada morta na ISS lá na Terra 2. Até porque alguém abriu a escotilha que ficou presa pra ela, liberando a cápsula dela pra ela conseguir voltar pra Terra. E só tinha ela dentro da ISS. Ou seja, foi ela mesma, só que de universos diferentes. Não é a mesma Jo porque a Alice, sua filha, e o Magnus, o seu marido, não reconhecem ela. A mãe não consegue se conectar com a filha, a Alice não tem o mesmo cheiro e ela não fala nada de sueco, e nem chama a mãe de mama. E o relacionamento do casal não era bom quando ela se foi. Eles não se amavam mais. Mas quando a Jo voltou, ela estava muito amorosa. Tanto que o Magnus pergunta se a Jo tá com relacionamento com o Frederick, porque a Jo que foi para a ISS e ficou lá, tinha um caso romântico com ele. Mas a Jo que voltou não tem. No universo dela, na Terra dela, o carro dela é vermelho e não azul. Ela não teve relação com o Frederick e o casamento era uma maravilha. Por isso que o Magnus desconfia tanto. Certo momento do episódio, a Jo estava vendo algumas informações sobre a medicação que ela tá tomando e 2 faxineiros entraram pela porta no mesmo lugar que ela estava. Só que passaram por ela, pela escada e também entraram na sala e ela não foi vista por ninguém. Aquilo aconteceu porque ela tá fazendo aquilo em outro lugar. Mas como existem universos espelhados, ela tá em um que não pertence ao mundo original dela. Então no exato mesmo lugar, nos 2 universos, os 2 faxineiros estão limpando a sala. Mas ela não é vista, porque ela não tá no universo dela, e sim no universo da Jo que não voltou pra casa. E agora ela tá começando a juntar as peças do quebra-cabeça que o LAR tem alguma coisa a ver. Ela diz que o pessoal podia ouvir quando ela tava lá em cima, só que teve momentos que perderam a comunicação. Isso porque a gente tá vendo 2 dela. E ela recebeu lítio 7, que é usado como tratamento para doenças mentais e emocionais. Nesse caso, ela tá passando o mesmo que muitos outros astronautas passaram. Eles viram coisas sem explicação e a NASA simplesmente quer tapar a boca deles. É isso. E se ela não tivesse fugido com a filha dela, ela ia ser jogada num hospício em algum momento da história e nunca ia ser resolvido esse mistério. Ela ia continuar achando que ela é louca. E o Henry e a Irena sabem o que tá acontecendo. O Henry e o Bud são pessoas diferentes, com nomes diferentes e personalidades diferentes também. Mas eles se parecem gêmeos, só que não são. O Bud é da nossa Terra, a Terra 1, e o Henry da Terra 2. Ele quer consertar o LR para voltar para sua realidade. O Henry é mais calmo e centrado. O Bud já é um cara mais desleixado e, segundo o que ele mesmo disse, ele fez tudo certo, mas quando ele voltou, os seus companheiros da missão estavam todos mortos. Ou seja, o Henry deve ter feito algo de errado que provocou a morte deles e de alguma forma eles trocaram de lugar. Só não sei se a gente tá vendo 2 versões diferentes em lugares diferentes ou se eles estão na mesma Terra juntos, nessa Terra atual onde a Jo tá.
Até porque o Henry viu duas Alices passando em um certo momento, naquele mesmo episódio onde ela se viu jogando o coelho no chão, mas achou que era outra menina. E o Henry não achou isso estranho. Então é porque ele conhece esses efeitos. E o Buddy fez o Henry se urinar nesse último episódio. Como a gente viu da explicação do emaranhamento quântico, a ação de um pode afetar o outro. Então, se ele era um cosmonauta e passou pelo mesmo exato processo que a Jo, o LAR é responsável por abrir esse espaço, um véu entre esses universos paralelos. E em algum limiar, como no alto mar ou no espaço, esse véu fica fino e alguém consegue trocar sem saber o que houve, ou consegue captar as gravações. Nas fitas, a Jo escuta a Irene falando que estava tudo de cabeça para baixo, então ela já tinha passado naquele momento para outro universo, indo em direção à morte para ficar vagando por ali, enquanto a sua outra versão ficou na Terra 1. Aconteceu um evento onde ela morreu e ela também sobreviveu. E pelo visto, a Irene que vemos na Terra, negando tudo o que aconteceu, é a Irene que voltou, é a Irene que sobreviveu, e não a mesma que foi. Ela é de outro universo. A Irene que saiu aqui da Terra, ela teve um problema com a sua nave e morreu, e depois aconteceu esse problema dela se chocar com a ISS. Já o Buddy é a variante que não pertence a esse mundo, porque ele tem a imagem distorcida na câmera, o mesmo efeito quando Erin tentou tirar uma foto e não conseguia. Aquilo acontece porque a gente consegue ver ele, mas equipamentos falham ao tentar capturar ele, porque fisicamente ele não pertence a esse lugar. Então, por conta do emaranhamento, um consegue fazer uma ação que afeta o outro. E com isso, a Jo pode fazer com que sua filha na Terra 2 veja o que está acontecendo a partir da Alice daqui da Terra 1. Porque ambas as Alices aparecem no mesmo espaço para a Jo, mas quando ela tenta observar, o efeito passa porque tem alguém olhando. E por falar nela, a Alice tá passando o mesmo que a sua mãe. Ela se escondeu brincando com a sua amiga e se viu jogando o coelho no chão, só que ela não sabe que era ela mesma. Mas por que ela tá nessa mesma condição que a mãe dela? Foi porque ela olhou pro LAR? E se o Lancaster tivesse sobrevivido, ele estaria passando a mesma coisa que a Jo e a Alice, porque ele, a Jo e a Alice estavam olhando diretamente para o LAR quando aconteceu o incidente. Então, se o Lancaster que saiu daqui, ele morreu, o da Terra 2 ele tá vivo, porque ele apareceu no enterro da Jo, porque ela viu ele de pé no cemitério, de relance. A Alice também vê a Valia, que foi o corpo que a Jo viu, e por isso ela se esconde no armário. Então, se o Lancaster estivesse vivo, ele também poderia ver. Mas ainda não consigo conectar porque a Valia, a Irene morta, pode aparecer e assusta a Alice se ela era da Terra 1 e tá morta. A que tá aqui na Terra viva é a Irene da Terra 2. E agora também com essas evidências das fitas fantasmas lá dos irmãos, a gente tem mais outras possibilidades. Primeiro que para entender aquele chiado, você precisa treinar para conseguir escutar. E precisa estar num lugar onde o limiar fica como um véu fino, num lugar calmo, em alto mar ou no espaço. E eles têm um gravador antigo que consegue captar gravações de várias missões espaciais, inclusive a da Jo. E ela ouve o que o pessoal podia ouvir ela, mas não responderam. Isso porque o que aconteceu não foi com essa Jo que tá aqui com a gente, mas foi com a Jo que morreu lá na ISS. Então se eles conseguiram captar que não estavam respondendo a Jo que morreu lá na ISS, foi porque eles já queriam que ela morresse, já que ela tinha visto a cosmonauta vagando e batendo na ISS? Bom, por hoje é isso. Veja meus outros vídeos aqui no canal. Não esquece de deixar o teu like, se inscrever e compartilhar o vídeo. Comenta também o que você tá achando dessa série. Nos vemos em outro vídeo e até lá!